Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos, cuidando de você. Esse é o plano. O ponto de vista de hoje vai conversar com o cientista político Robinson Carvalho. Ele vai comentar sobre os últimos acontecimentos políticos no Brasil que galvanizaram a atenção de todos os brasileiros nesta última semana, a partir do julgamento do STF sobre o habeas corpus do ex-presidente Lula até o seu mandado de prisão emitido pelo juiz Sérgio Moro. Além disso, ele vai dar também a sua opinião sobre o que esperar das eleições de 2018, tanto no país como, em particular, no Rio Grande do Norte. Mas antes eu quero mandar um abraço para os amigos telespectadores, Paulo Neres, Dr. Breno, Auxiliadora Nese, Josafá, Luiz Marcos, Pedrão Mecânico, Janaína e Josa Silva. Meu caro amigo Robinson Carvalho, uma alegria muito grande ter você no programa, pela segunda vez, inclusive, e sempre tratando de temas importantíssimos. Você, como um grande cientista político que é, você conhecedor dessas coisas todas, bem pertinho de concluir um mestrado, doutorado, exatamente o mestrado nessa área que é tão importante. Eu li, semana passada, um WhatsApp que você mandou para mim, reportando-se a um artigo antigo que falava daquele momento da crise quando a Dilma estava prestes a deixar o governo. Eu reli seu artigo e achei muito pertinente por conta do momento atual do país. E aí eu disse, para brindar o nosso telespectador, eu pensei com meus botões e disse, eu vou convidar Robinson Carvalho para dar o seu ponto de vista, o seu pensamento sobre essa crise que o Brasil vem atravessando já há algum tempo. Quero agradecer por você ter aceitado o convite. Você é cheio de coisa para fazer, mas veio aqui para brindar a gente e, de modo especial, ao nosso telespectador. Eu que agradeço, Nelson, por mais um convite, para poder estar aqui com você no Ponto de Vista. Agradeço também a atenção de você que está em casa, nossos telespectadores e telespectadoras. Estou aqui à disposição para que a gente possa dialogar um pouquinho a respeito deste tema tão interessante, tão importante, que é política. A gente tem uma cultura onde se diz que política, futebol e religião não se discute. Eu sou da opinião que tem que discutir, sim. Agora, a forma como a gente discute é que merece ser estudada, ser feita com muita cautela, porque cada um tem a sua forma de conduzir as coisas. Às vezes se mistura política com futebol, aí não dá, né? Política é uma coisa, futebol é outra, religião é outra. Então, cada um vai ter uma forma diferente de você discutir. E tem que ser discutido, aliás, todas as áreas, até com uma dose de, além de sabedoria para discutir, para analisar o problema, com também muita tolerância, porque da democracia é tópico fundamental que a gente emita a nossa opinião, mas também a gente saiba respeitar a opinião do outro com quem a gente está dialogando. Essa é a diferença que você coloca com muita propriedade. Eu queria começar sobre o seu artigo. O artigo que eu li semana passada e já tinha lido antes, no passado. A pergunta é, aquele artigo realmente continua atual em pleno 2018? Pois é, há 2 anos eu escrevi esse artigo, uma reflexão sobre o Brasil, um momento antes do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e colocava algumas situações, como a questão dos ânimos muito acirrados, aquela pergunta a quem interessa um país dividido, porque do ponto de vista estratégico na política, se você quer dominar um povo, uma nação, um lugar, ou mesmo alguma instituição, a primeira coisa que você deve fazer é tentar dividir aquele povo, porque aí fica mais fácil. E hoje a gente está se comportando na política como quem se comporta no estádio de futebol. Você, de repente, torce por aquele time, se ele faz alguma coisa errada, você deixa para lá,
mas se o time adversário fez uma coisa errada, você vai lá criticar, vai cobrar. Do mesmo modo, ao contrário, se o seu time cometeu um erro, você ignora, ou mesmo se o seu adversário acertou, você também ignora e fica nessa brincadeira como se fosse ABC e América, né? O país dividido e muitas coisas acontecendo nos bastidores, enquanto essa fumaça toda está tomando conta do cenário, tem muita coisa nos bastidores que realmente passa despercebido. É lamentável realmente, mas é assim que a banda toca. O que você achou do julgamento do STF? Histórico, ao meu ver, mas eu queria ver a sua opinião abalizada sobre isso. Olha, esse julgamento do Supremo Tribunal Federal ainda vai dar muito o que falar. Eu até cheguei a fazer um comentário recentemente no nosso programa de rádio de que aquela sessão do Supremo Tribunal Federal, ela poderia ter sido transferida para o estádio Mané Garrincha, o estádio de futebol lá em Brasília, porque reflete exatamente essa história de ABC e América. Não só do lado de dentro, mas do lado de fora, você pode fazer uma analogia e ter a mesma sensação de que são uns contra outros. São pessoas que amam, que defendem, que são aliados do ex-presidente, contra pessoas que odeiam, que não querem, que não gostam. Acho que a última coisa que aconteceu ali foi uma discussão realmente jurídica. Porque, na verdade, é um caso interessante também. A própria ministra Rosa Weber, que disse que tinha uma posição contrária à prisão em segunda instância, disse que decidiria acompanhando a maioria. Mas foi ela que assegurou a maioria a favor do contrário do que ela defende. Então, isso mostra que tem algo muito estranho acontecendo. E um outro detalhe interessante é que existem aquilo que Chomsky diz, os consensos fabricados. Fabricou-se um consenso nacionalmente, pela mídia nacional, refletida pela mídia local, de que após esse julgamento do habeas corpus ser concedido ou não ao ex-presidente Lula, isso representaria, se ele fosse concedido em favor dele, abriria um precedente para soltar todo mundo, e iria soltar até traficante, estuprador, aquele negócio todinho. Mas o tribunal já havia dito que não seria isso, só que essa foi a opinião que prevaleceu perante uma boa parte da população brasileira, que embalou no discurso da mídia. Por outro lado, no dia seguinte já à decisão, já havia uma clara repercussão de que, não, isso que foi decidido só valeu para o caso de Lula. Tem vários outros casos que poderão ser decididos de uma maneira completamente diferente, mesmo sendo um caso igual. Então, a gente pensa e pergunta, afinal, o Supremo Tribunal Federal está agindo como aqueles que defendem a decisão que aconteceu, está agindo de fato para acabar a corrupção, para barrar a impunidade, ou apenas a corrupção e a impunidade de um partido político e de um político? Acho que essa é a questão que está gerando esses ânimos acirrados, porque no meio de uma discussão de futebol, cada um vai defender seu time, mas a gente tem que parar, olhar um pouco distante e pensar o que é que está por trás de tudo isso realmente. Agora, as pessoas imaginam, após todo esse episódio, a partir do julgamento, que está reforçada a ideia de que todos são iguais perante a lei, porque várias pessoas presas e agora um ex-presidente. O que é que pode acontecer após esse episódio? Essa compreensão, a população, será que vai continuar tendo? Ou o que é que você imagina como cientista político? Pois primeiro, eu tenho muita clareza de que nós não somos iguais perante a lei. Isso é uma mentira que existe no nosso país. Nós não somos iguais perante a lei. Mas é constitucional. Mas nós não somos iguais. Por quê? Vamos imaginar uma coisa simples. E eu nem sou da área jurídica, mas imaginemos uma coisa muito simples. Se Nelson Freire comete um crime, Nelson Freire tem ensino superior e João da Silva não tem nível superior e cometeu o mesmo crime que Nelson Freire, que tem mais estudo, tem teoricamente mais consciência, ele vai ter direito a uma cela especial. Deveria ser igual para todos. E, na verdade, mesmo sendo diferente, está invertida a coisa. Ora, quem tem mais consciência,
quem tem mais clareza do que porventura esteja cometendo, deveria ter uma punição maior, se é que era para se punir de maneira diferente. Então nós não somos iguais. Existe também a questão do foro privilegiado. Essa sequência de prisões que está acontecendo e o que está acontecendo com o próprio ex-presidente Lula, acontece porque ele não tem o foro privilegiado. Na verdade, a valentia do Supremo Tribunal Federal tem sido muito clara para aqueles que são detentores do foro privilegiado. E detalhe, está na gaveta do Supremo Tribunal Federal a possibilidade de ser discutido o fim do foro privilegiado. Por que não se discute? Então, assim, existe uma coisa muito importante e perigosa, que é o poder de pauta. O poder de pauta de um presidente da República, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, do presidente da Assembleia Legislativa ou de um presidente de uma Câmara Municipal. O poder de pauta é aquele poder de você, eu tenho milhares de assuntos aqui, mas eu vou sacar, para finalizar, aqui para discutir hoje, ao invés de um assunto muito importante que interessa a nação e vai moralizar, eu vou discutir aqui a questão de legalizar ou não legalizar o aborto. Então quem decide sou eu, e aí joga a polêmica no ar e por aí vai. Então, os presidentes têm, de todos os poderes, esse poder de escolher aquilo que realmente vai ser votado ou não vai ser votado. E está sepultado, está enterrado, está engavetado até agora a questão do foro privilegiado. Perfeito. Mas não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Fazemos juntos, primeiro por instinto e depois, quem sabe, por amizade. Por carinho. E também por tradição, por amor, por você e por cada um de nós. Fazer juntos, porque gente que coopera, cresce. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição. Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em óptica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Além da melhor equipe de cardiologia da cidade, também oferece outros serviços como geriatria, endocrinologia, neuropediatria, dermatologia e outras especialidades, tanto na unidade da Miguel Castro como na unidade da Promater e agora no Hospital Rio Grande. E já a Realize Consultoria em Recursos Humanos é uma empresa que atua há 5 anos no mercado com foco em gestão e desenvolvimento de pessoas. Seu objetivo é otimizar os resultados da sua empresa, gerando mais lucratividade, aperfeiçoando, desenvolvendo e capacitando mão de obra. Contate com a Realize pelos telefones 994 20 48 21 ou então 2010 0701. E nós voltamos à nossa entrevista com o cientista político Robinson Carvalho. Robinson, uma pergunta ainda sobre o Partido dos Trabalhadores. O PT vai diminuir de tamanho, prevalecendo a prisão do ex-presidente Lula?
Olha, de fato há uma incógnita em relação a essa questão, né? Saber como a militância deste partido deverá se comportar, se vai ficar amortecida, arrefecida com os acontecimentos, ou mesmo se, ao contrário, vai ficar assanhada e vai mais para a rua, né? Isso aí, hoje, o partido deve estar fazendo estudos a respeito. Como também há um outro aspecto que é considerado como o povo vai receber isso, como vai processar e interpretar a decisão que acontece da prisão do ex-presidente. Voltando à história do jogo ABC América, existem aqueles que vão vibrar, que batem palmo, que vão à rua, como também existem aqueles que não concordam. Dos que não concordam, muitos não vão chegar a ir às ruas, a se manifestar. Acredito que aguardavam talvez o momento de manifestar sua opinião na urna. Como isso, pelo dia de hoje, está sendo retirado, está ficando mais distante, cada vez mais essa possibilidade de que o próprio venha conseguir a ser candidato, apesar de que ainda vem muitos recursos, mas como é uma possibilidade cada vez mais difícil de acontecer, não se sabe como esse pessoal vai se manifestar. Aqueles que são simpatizantes, mas não tem ligação com o partido, não tem vínculo nenhum com nenhuma força política, mas é simpatizante do que foi feito pelo próprio ex-presidente e pela própria figura dele, e pode achar que ele foi de fato injustiçado. Então, como é que esse eleitorado vai se comportar? A gente ainda não sabe, ainda não tem como saber, ainda não tem como dizer, vamos aguardar. Isso, haverá um candidato dentro do próprio Partido dos Trabalhadores? Não sabemos. Haverá um outro candidato dentro das forças mais próximas do PT? Se haverá, quem será? Também ainda não se sabe. E o povo, na hora que esse nome for colocado, vai seguir totalmente aquela orientação do próprio ex-presidente, caso ele realmente não seja candidato? Também não se sabe. Em que percentual vai seguir? Também não dá para saber. Em torno de 35%, 40% do eleitorado, pelo menos, sabe-se que seria eleitor hoje do ex-presidente Lula, podendo aumentar, podendo ter até um melhor desempenho ou não. Mas esse público vai seguir uma recomendação? Como é que vai se posicionar? Uma coisa é a transferência do voto, que é sempre muito difícil. Pois é. Agora, se ele conseguir realmente colocar-se cada vez mais numa condição de vítima e a população brasileira, uma parte dela, comprar esta ideia, isso pode ser potencializado nesta, entre aspas, transferência de voto. Só o futuro é que vai dizer. Agora, saindo do PT, saindo agora desse assunto, ainda sobre eleições presidenciais, o que é que você acha das outras candidaturas? Porque nós temos candidaturas de centro, temos candidaturas mais à direita, temos candidaturas de extrema direita, e a do PT a gente já falou, é de esquerda ao lado de outros partidos aliados. Dessas outras candidaturas a presidente, a partir do centro até a direita, você como cientista político, como é que você avalia esse momento de campanha que começa agora e esses nomes que estão postos? Sabe um temor que eu tenho, Nelson e amigos telespectadores, né? Eu espero que jamais aconteça, mas está entre as possibilidades do jogo político brasileiro diante do que a gente está observando. Eu temo pelo fato de que nós não tenhamos eleições em outubro de 2018. Porque vejamos o cenário que está sendo colocado. De toda maneira, está-se juridicamente, politicamente e com apoio dos setores da mídia, se bloqueando a candidatura do ex-presidente, que seria hoje, apesar das resistências e do ódio, por aí vai, e dos que não concordam, seria o franco favorito nas eleições para voltar para a presidência. Mesmo considerando no cenário a retirada do nome dele, ainda não aparece por parte daqueles setores que são os maiores interessados na retirada do nome de Lula, ainda não aparece um nome com consistência, sobretudo popular, para disputar um mandato para a presidência da República. Já se tentou João Dória, não decolou, já se tenta diversas vezes o próprio Geraldo Alckmin, apesar de ser um nome que tem experiência administrativa, e apesar de tudo que a gente vive em termos de corrupção, apesar de tudo que a gente vive em termos de corrupção no país, mesmo assim a solução me parece que vai ter que sair da política e não do empresariado. Não dá para você pegar alguém, pensar sem experiência zero com a política,
para jogar na presidência da República. Uma coisa é você pegar um empresário do zero e botar para ser vereador, para ser senador, para ser deputado, para ser prefeito, mas para a presidência da República, Mas, Robson, hoje... E o empresário que já tinha tido experiência na política, por Pronto. exemplo, como Flávio Rocha, que se lançou recentemente. Eu não excluo dessa análise Flávio Rocha porque ele já teve uma experiência e ele, de fato, circula. Mas qual é o problema de Flávio Rocha? Que ele deve tentar vencer isso. É colocar-se como um candidato eleitoralmente viável. Porque do ponto de vista da construção política, ele tem condição para isso. Do ponto de vista financeiro, ele tem condição para isso. Do que mostrar como empresário, ele tem. Teve também experiência importante na política, com 2 mandatos de deputado federal. Mas a questão é, o povo sabe quem é Flávio Rocha, fora do Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte todo mundo sabe. Mas fora do Rio Grande do Norte, quem é Flávio Rocha? Essa mensagem vai conseguir chegar rapidamente às pessoas? Ainda não dá para avaliar, né? Por mais que você torça a favor ou torça contra. E há um outro detalhe. Você tem no outro extremo a candidatura para a presidência da República de Jair Bolsonaro. Um candidato completamente politicamente incorreto. E muita gente diz, mas democracia é isso, você pode dizer o que quiser. Calma, gente. Democracia não é um sistema político do pode tudo. Mas eu posso xingar Nelson Freire, eu posso esculhambar com uma pessoa que seja portadora de necessidade especial, eu posso esculhambar com a pessoa homoafetiva e por aí vai, eu posso ter um comportamento assim, 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 assado e tá muito bom, eu posso chegar esculhambando todo mundo e todos os políticos, dizer que ninguém presta, só eu presto. Calma, gente. Esse tipo de populismo exacerbado, infelizmente, acaba ganhando espaço em virtude da desinformação das pessoas, somada à revolta dessas pessoas com tanta corrupção, e aí qualquer figura assim que surge de repente como uma espécie de salvador da pátria, acaba recebendo uma fatia de votos do eleitorado brasileiro. E isso é perigoso, né? Agora também é um voto de fato muito volável, porque se aparece alguém com o mesmo perfil, esse eleitorado migra rapidamente, né? E aí o próprio pode ficar pendurado num pincel, né? A penúltima pergunta é a seguinte, e o que é que você acha que pode acontecer se porventura isso não ocorrer, como você está falando? Rapidinho, porque ainda vou fazer a última pergunta. Eu temo que não aconteça as eleições de 2016. Através de por qualquer motivo. Olha, mecanismo? Quando Bush quis invadir o Iraque, criou-se o factoide, criou-se o consenso, fabricou-se um consenso e divulgou pelo mundo inteiro de que existiam armas químicas lá no Iraque. Até hoje essas armas químicas não apareceram. Então, para se criar um motivo para impedir o acontecimento das eleições, milhares de argumentos podem existir. E se houver apoio de mídia nacional e de setores, que hoje tem gente defendendo volta à ditadura militar, são pessoas que não têm noção do que estão dizendo. Tem gente defendendo a volta da monarquia, pelo amor de Deus. Onde é que nós estamos? Né? Pode haver também uma interrupção das eleições para tentar, para a gente não perder nenhum lado nem outro, tentar conciliar, vamos instituir um parlamentarismo. Então, assim, muita coisa pode acontecer, inclusive nada, como dizem Vamos ter que esperar para ver, né? Vamos ter que esperar para ver. Né? Agora, como o tempo acabou, o diretor já está indócil ali. Mas eu tenho que lhe fazer uma última pergunta, até porque eu disse na abertura do programa, para o nosso telespectador, que você também ia comentar Rio Grande do Norte. Dava 2 programas, né? Dava tanto tema, um sobre país, sobre Brasil, outro sobre Rio Grande do Norte. E outro sobre Rio Grande do Norte. E o Rio Grande do Norte tem Senado, tem governo, tem muita coisa, né? Então, rapidinho, o mais rápido que você puder, como você está vendo as eleições deste ano no Rio Grande do Norte, pelo menos para governador e senador da República? Eu estou vendo, sabe, porque eu não sei se a produção consegue mostrar aqui esse centro. Pode, para dar um mostra, exemplo. Eu estou vendo assim, viu, pessoal em casa? Estou vendo assim, pronto, tem um candidato aqui, tem outro aqui, tem outro ali, tem outro mais na frente. Você tem vários candidatos começando a se posicionar com um pouquinho mais de clareza, mas todos estão conversando com todos. Não existe nenhum favorito que esteja largamente descolado dos demais, como também não existe nenhum candidato que esteja completamente à margem em relação ao governo do Estado. Não se pode descartar o potencial eleitoral que tem, principalmente no interior do Estado, o atual governador Robson Faria, que enfrenta mais resistências em Natal. Em Natal é o colégio eleitoral onde o prefeito Carlos Eduardo tem, ou o ex-prefeito Carlos Eduardo tem mais respaldo eleitoral, mas também tem resistência.
já não tem tanta projeção pelo interior do Estado. No interior do Estado tem mais projeção, uma projeção mais expressiva, a senadora Fátima Bezerra do PT, e em Natal um eleitorado deve ter algo em torno de 30%, porque tem aqueles que amam e que odeiam, aqueles que são do PT, são simpatizantes, e tem aqueles que não aceitam. Como também não se pode desprezar o que está sendo construído em torno e articulado pelo próprio vice-governador Fábio Dantas, que como grande articulador, ele tem conseguido capitalizar uma melhor condição política de disputar os votos pelo fato de ajudar na construção das chapas proporcionais para deputados estaduais e deputados federais, como também criando possibilidades interessantes de construção de alternativas para o Senado. Isso lhe coloca dentro do jogo. Significa dizer, Robson, que também, igualmente no Brasil, não se pode dizer hoje com tanta antecedência nenhum prognóstico sobre resultados dessa eleição. Não. A única coisa que eu acho que nós temos hoje condição de afirmar em relação ao Rio Grande do Norte, a eleição para o governo do Estado, salvo algum acontecimento de uma grande delação muito forte que apareça, né, a fragilidade do próprio Carlos Eduardo como dos demais candidatos, e aí, salvo algo muito extremo que venha a acontecer e que abale o quadro político, hoje o quadro é muito claro em definição para a eleição no segundo turno para o governo do Estado. Isso é muito claro. Sobre o Senado, não sei se o tempo está muito curto, mas sobre o tempo já praticamente acabou. Agora você tem que falar 2 segundos. Senado, tem vários candidatos, bons candidatos, todos eles. Qual o seu ponto de vista sobre isso? Rapidinho, Senado, minuto, 1 segundo. Senado, interrogação. Talvez quem aparentemente esteja morto pode estar mais vivo do que os outros. Isso em relação ao próprio senador Zé Gripino, que, do ponto de vista popular, sofre muita resistência, muito desgaste político, mas do ponto de vista da articulação política, no jogo do xadrez, na construção de condições de ser candidato, joga melhor do que os demais. Garibaldi Filho não sabe se é candidato, se não vai depender de muitos outros fatores, mas eu acredito que ele pode vir a disputar pelo potencial que tem. Só que está em jogo muitas outras coisas que é tempo para um outro programa, não dá para a gente explicar o porquê desse nosso pensamento. Mas a eleição de 2018, para finalizar, Nelson, ela traz alguns símbolos muito interessantes. Completa-se 40 anos da paz pública, que foi o momento de um dos acordões, que não foi o primeiro, e não é o último, agora está para acontecer outro, onde houve a aliança de Tarcísio Maia, pai de José Gripino Maia, que foi deputado federal há 60 anos atrás, e hoje o neto é deputado federal Felipe Maia, quando ele se juntou com Aloysio Alves, criaram a matriz de formação das duas oligarquias partidárias que até hoje polarizam, direta ou indiretamente, a eleição política no estado do Rio Grande do Norte. Então está em jogo também em 2018, Nelson e amigos telespectadores, a renovação ou não do padrão oligárquico na política do Rio Grande do Norte, para o governo e para o Senado nas suas 2 vagas. Robson Carvalho, eu só tenho que lhe agradecer. Infelizmente, o tempo é curtíssimo, mas essa entrevista foi muito elucidativa, você deu o seu ponto de vista sobre as perguntas que foram feitas, certamente o telespectador acompanhou, e, com avidez, eu quero renovar os agradecimentos e dizer que sim, breve a gente vai fazer um outro programa, porque esses temas vão estar muito em evidência, principalmente a partir de agora. Pois é, nos últimos dias tem muita coisa acontecendo que pode mudar esse cenário que a gente discute hoje. Né? Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectadora, obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos, cuidando de você. Esse é o plano.